Seja bem-vindo ao MCI. Eu sou Michele Oliveira e, com a certeza do amor de Jesus Cristo pelas nossas vidas, convido você para termos juntos mais um momento na Palavra de Deus, o maná que vem do céu para cada um de nós. Esse maná traz crescimento para todas as áreas da nossa vida. Um deles é a oração. Que possamos desejar a presença do Senhor Jesus através da oração todos os dias. E eu oro para que Ele ponha em nós o seu discernimento, para que possamos alimentar a nossa vida espiritual através desta mensagem à luz do Espírito Santo. Assim eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos meditar na importância que a constância de uma vida de oração tem para nós e devemos orar ao Senhor Deus, que sempre deve ser meio por Jesus Cristo. E o tema da mensagem de hoje é: na oração está a minha cura, porque todos nós precisamos ser curados. No Salmo 4, versículo 3, Davi diz: lembrem-se que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. No livro dos Salmos, escrito por Davi, o homem, segundo o coração de Deus, expressa angústia, dor, tristeza que ele experimentou. Mas o maior deles não foi o sentimento, mas a graça que ele recebeu do único Deus fiel e misericordioso. Ele soube o que é estar com Deus nas batalhas, através da oração. Como diz no Salmo 3, versículo 3, mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renova a minha coragem. O livro dos Salmos é uma coletânea do Espírito de Deus posto no coração de Davi para mim e para você. Quem já leu em algum versículo é bem provável que tenha se identificado com as palavras que Davi expressou ao Senhor nas suas muitas angústias. Angústias que foram banhadas pela fé ao seu Deus, a quem ele serviu. E é sobre essa fé que podemos conhecer no livro dos Salmos. Como nós, Davi foi sujeito aos mesmos sofrimentos, mas da graça celestial experimentou, e por essa graça foi salvo. Há nesse livro oração, louvor e adoração ao Senhor Deus, que tem os seus olhos em todos os lugares, como diz o Salmos 139. Esses salmos contemplam a presença do Senhor em todos os lugares. No versículo 2 diz: sabes tudo o que eu faço. No versículo 5 também diz: estás em volta de mim por todos os lados. Em toda a Bíblia, Deus nos revela estar sempre conosco. Nos Salmos 150 diz: aleluia, louvem o seu poder que se vê no céu. Louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito. Louvem a sua imensa grandeza. Poder, maravilha e grandeza fazem parte da essência de Deus. Ele criou o universo e tudo que nele há. Ele me criou, Ele criou você. Louvado seja o Senhor pelas nossas vidas. Então o Senhor, depois de ter criado tudo, o mundo, o universo e tudo que nele há, deu a Adão e Eva o jardim do Éden para eles cuidarem e nele prosperarem. E como a Bíblia diz, todo fim de tarde o Senhor ia conversar com eles. A Bíblia deixa bem claro que eles desfrutavam da presença do Senhor. Em Gênesis 3:8 diz: naquele dia
quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Você consegue imaginar Deus caminhando ao encontro de Adão e Eva para conversarem? Enquanto sentia o vento suave da tarde, você consegue imaginar essa cena? O Senhor caminhando no jardim, sentindo o vento no fim de tarde. É lindo demais. O Senhor caminhando e pegando um ventinho. Eu acho que é por isso que gostamos de um vento suave no fim de tarde. Nós somos a semelhança de Deus. Ele pôs em nós a sua essência. Na verdade, da parte de Deus nos causa esse detalhe específico também, porque toda a Bíblia nos constrange, ela nos confronta e nos constrange. Causa constrangimento sim, porque se trata do seu amor divino, e revela um Deus amoroso que até aprecia um vento suave. Ah, Jesus! Então havia intimidade, havia uma relação, havia encontros entre Deus, Adão e Eva. Aí o inimigo veio e estragou os encontros face a face entre o Criador e os nossos primeiros pais. Muitas vezes, Satanás estraga ou tenta estragar os nossos encontros com o Senhor. Por isso, precisamos vigiar. E o primeiro sentimento que Adão e Eva tiveram por terem pecado contra Deus foi a vergonha. E por causa do pecado, perderam as conversas face a face com o seu Senhor, pois a santidade de Deus não se aproxima onde há o pecado. Quando fazemos algo contra os princípios de Deus, ou seja, quando pecamos, não ir à sua presença é a primeira coisa que costumamos fazer, porque sentimos vergonha. Aí o diabo vem e logo se aproveita da nossa fraqueza e nos lança no mar da culpa. Essa culpa tapa os nossos olhos na misericórdia divina, que é para nós e que alcança todo e qualquer coração arrependido. Aí o inimigo fica nos atormentando e a culpa nos corroendo por dentro e nos faz se sentir o pior dos pecadores. Lembrando que não existe pecadinho e pecadão. Pecado é pecado, pecador é pecador. Mas o Espírito do Senhor sempre luta por nós e nos convida ao arrependimento todos os dias, a irmos sim na presença dele, mesmo que sejamos pecadores, porém pecadores arrependidos. A soberania é de Deus, a misericórdia é de Deus e seu amor é para nós. Irmos ao Senhor para desfrutarmos da sua presença é o mesmo que levar alegria ao coração de Deus. Porque como pai, ele se alegra com o filho que o busca. Se o buscamos com o coração quebrantado, muito também devemos amar sua presença, como ele ama a nossa. O Senhor ama estar conosco. Desconstrua dentro de você o conceito de achar que orar é somente para clamar ao Senhor pelas suas necessidades, as quais ele já sabe de todas. Tenha a oração como um momento sagrado entre você e Deus. E quem ama o Senhor, ama também estar na presença dele. O louvor, por exemplo, o verdadeiro louvor que glorifica Cristo, é uma maneira que o cristão tem de desfrutar da presença gloriosa. Não confunda música secular gospel com o verdadeiro louvor que exalta o nome do Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro louvor, aquele que adora a pessoa de Jesus Cristo. A música gospel mexe com as nossas emoções e às vezes até nos faz bem. Mas o verdadeiro louvor exalta Cristo, Salvador,
e nos mostra quem nós somos, pecadores, necessitados da sua graça. Eu não estou aqui apontando o certo e o errado sobre música gospel e louvor. Estou explicando para que você entenda a diferença entre ambos e a importância do verdadeiro louvor no momento de adoração ao Senhor Jesus. Irmos ao Senhor em oração não deve ser sinônimo de pedir, como eu disse agora há pouco, mas também de exaltarmos simplesmente pelo que o Senhor é. Por tudo que o Senhor é e sempre será, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nenhum pecado foi e é capaz de pôr um fim na relação entre Deus e o homem. Jesus provou isso na cruz, quando a misericórdia de Deus veio com compaixão sobre o homem e pelo sangue de Jesus fomos lavados. Esses detalhes da reconciliação entre Deus e o homem, desde o início da história da humanidade, está repleta de um amor divino que mente humana nenhuma é capaz de entender. Os incrédulos tentam o que eles nunca conseguirão. Porque, como diz os Salmos 139:6, diz: o teu conhecimento é profundo demais para mim, Senhor. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios 5:14, nos lembra o quanto esse amor de Cristo nos constrange. Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange. Naquele dia em que o Senhor chamou Adão, que estava com Eva tentando se esconder porque já havia um pecado, o Senhor disse, está lá em Gênesis 3:9, o Senhor disse: onde é que você está? Nesse dia tão triste da história da humanidade, o pecado passou a habitar no mundo e o coração de Deus se entristeceu, porque ele sabia das consequências que o pecado ia trazer para Adão e Eva e aos seus descendentes. E até hoje estamos nós aqui pagando o preço. Em todo pecado há as consequências, o sabor amargo que vem em quem o comete. Esse vai provar da amargura. É isso que acontece conosco quando a nossa carne domina o nosso espírito. Por isso precisamos estar na palavra. É ela quem nos sustenta, que nos segura nas tentações. E depois da batalha que Deus travou por nós para recuperar nossa relação com Ele, através do Senhor Jesus Cristo, que veio à nossa salvação, se oferecendo na cruz como sacrifício pela remissão dos nossos pecados. Por obediência, o próprio Jesus aceitou. E o Senhor disse por meio do profeta Isaías 43:11, Deus diz: só eu sou o Senhor, somente eu posso salvar você. Então em Cristo está a promessa gloriosa que virá, junto com o nosso Salvador, na sua segunda vinda para tirar deste mundo todos os que nele vivem e dele testificam. Lembra o que diz nos Salmos que lemos no início da mensagem? Salmos 4:3. O Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. E esse dia glorioso, o dia da vinda do Senhor, dará fim ao pecado. Dará fim para sempre nessa barreira que nos impede de termos uma comunhão santa e perfeita com o Senhor. Terá fim a nossa natureza pecaminosa, rebelde. E para sempre também estaremos com o Senhor. O homem estará de volta na gloriosa presença do Senhor, face a face. Jesus virá para nos arrebatar, nos tirar a força deste mundo e transformá-lo sem pecado e sem temor, porque depois de ser transformado,
Depois de o pecado ser arrancado do mundo, viveremos em obediência, santidade e oração ao Senhor Deus, com o nosso Salvador Jesus Cristo, junto com os anjos, no novo céu e na nova terra, a nova Jerusalém. Esta é a mais linda esperança que o Senhor deixou para cada um de nós. E é essa esperança que deve ser a maior alegria do nosso coração. A esperança bendita, como diz a Bíblia em Tito 2, versículo do 11 ao 13. Pois Deus revelou a graça para dar salvação a todos, enquanto ficamos esperando o dia feliz em que aparecerá a glória do nosso grande Deus e Salvador. Para Deus, essa reconciliação custou a crucificação de Jesus, sim. Ao homem, apenas a fé que o leva ao arrependimento dos seus pecados e a entregar sua vida para Jesus. Porque sem arrependimento de pecados não há salvação. É o que diz no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 3. A Bíblia diz: de modo nenhum eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E o amor de Jesus por nós ultrapassa todos os limites do nosso entendimento e da nossa capacidade de amar. Ele é infinitamente amor. Está lá no Salmos 136, 1. O Senhor, o seu amor dura para sempre. Quando amamos uma pessoa, queremos cuidar dela. Foi isso que o Senhor fez. E se podemos amar alguém, é porque o Senhor nos amou primeiro. Ele diz na primeira carta de João 4,19: nós amamos porque Deus nos amou primeiro. E foi essa atitude que Deus teve por nós. O Senhor deu o seu Filho Jesus por mim e por você naquela cruz, para que voltássemos a ter comunhão com Ele. A maior prova de amor que eu e você poderíamos receber. O Senhor Deus o fez, e essa decisão nos livrou do inferno e resgatou a nossa comunhão com Ele através da oração. Através dela podemos ter uma vida de comunhão com Deus novamente, tendo seu Espírito como nosso intercessor. Somente o Espírito Santo e nada mais. A oração é uma forma de Deus cuidar de nós, da nossa intimidade com Ele. Se Deus valoriza tanto essa relação a ponto de dar Jesus na cruz para morrer por nós, por que nós a desprezamos tanto? Jesus se ofereceu na cruz por obediência a Deus para nos resgatar para Ele. Por obediência também devemos manter a nossa relação com o Senhor. Ou seja, ter uma vida de oração. Como somos tão negligentes na oração, se é a forma de nos relacionarmos com Deus. Não podemos manter essa negligência. Na primeira carta de Pedro 4,7 diz: o fim de todas as coisas está perto. Sejam prudentes e estejam alertas para poder orar. A vida cristã começa a partir de uma íntima relação com o Senhor, que o seu próprio Espírito nos ensina a termos. O Espírito de Deus usa a quem Ele capacita para pregar seu amor para nós. O Espírito de Deus nos leva ao arrependimento. O Espírito de Deus nos leva a querermos conhecer mais desse amor. O Espírito de Deus nos leva a termos essa nova vida, servindo a Cristo. O Espírito de Deus nos leva a termos uma vida de adoração com o próprio Deus. Não negligencie a sua vida de oração. Então, logo que o homem pecou, Deus, por ser possuidor de misericórdia, alcançou o homem na sua queda. A misericórdia do Senhor tratou de resolver a desgraça do homem, quando esse, apenas pelo arrependimento de seus pecados, pode alcançar essa misericórdia.
e alcança todos os dias com a fé que o próprio Senhor lhe dá. Se a Deus o homem buscar em oração, ele receberá, não tudo o que quiser, mas tudo aquilo que o Senhor quiser lhe dar. O ato de orar é uma decisão diária que todos nós podemos escolher. Escolher encontrar-se com o Senhor ou não. Quando eu oro, quando eu não oro, é o mesmo que dizer: Senhor, hoje eu não posso, não quero estar na tua presença. Agora, Senhor, não estou tendo tempo, a gente vai ter que dar um jeitinho para deixar para depois. É simples assim. Às vezes a gente não precisa falar nada. No silêncio do nosso próprio coração, podemos orar ao Senhor. A oração silenciosa de coração. Porque fé não é fermento para a nossa alma. Fez uma oraçãozinha e já se acha espiritual e o filho mais próximo de Deus. Pingou uma oraçãozinha num dia que deu tempo, cresceu espiritualmente. Não é assim que funciona. Deus não é apressado, muito menos ansioso, pior ainda, indisciplinado. Pelo contrário, o Senhor ama a disciplina. Ele trata conosco através dela e da correção. Porque Deus corrige o filho que ama. O Senhor ama a disciplina. Tem muita coisa que a gente faz errada por falta de disciplina, que negligencia a vida de oração. Fé é um exercício constante, diário, algo que todo dia precisa ser feito entre nós e o Senhor, para que floresça essa intimidade celestial com Ele. A fé gera a oração, que gera uma comunhão, um relacionamento com o Senhor. A oração é o encontro do nosso espírito quebrantado, compungido, disposto ao Senhor, que é um ser espiritual. A linguagem para com Deus e dele para conosco é espiritual, é pela fé. A entrega também é espiritual, porque é o Espírito próprio do Senhor quem opera isso em nós. Em 1 Coríntios 2,14 diz: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito e, de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. E pelo seu Espírito podemos ver e viver sim os feitos maravilhosos dessa relação. Tantas vezes, meu Deus, a gente se esforça para manter relações na nossa vida que só nos trazem problema, dor, sofrimento, e desprezamos estar com o Senhor, que tem para nós o maná, a cura para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito. Ele ama, Ele nos ama e é fiel a nós, Ele nos cura e nos salvou. Não devemos ser negligentes, nem questionar o que o Senhor diz. A gente só precisa obedecer e viver seus princípios. Eles são saudáveis e nos trazem cura e crescimento espiritual diariamente. Se Ele diz para termos uma vida de oração com Ele, é porque é importante para a nossa vida, para o nosso crescimento. Tem momentos na vida que a gente se sente uma folha seca ao vento, jogada para lá e para bem longe. Não devemos permanecer nessa ventania. A gente precisa estar lá onde o Senhor nos quer, firmados na sua presença. E só podemos viver nessa presença por meio da oração que nos aproxima dele. Esse lar que menciono é o seu coração, no seu quarto, nos seus momentos onde quer que você esteja. Importa é que sua vida, seu coração, esteja em Cristo, nas coisas do alto, as coisas de Cristo, que são reveladas a nós por meio da comunhão com o Senhor. Nesse Salmos 4 que estamos meditando, que diz que se formos fiéis ao Senhor, Ele nos trata de modo especial. Se a Ele chamamos, Ele nos ouve.
Aqui Davi afirma a importância de sermos fiéis somente ao Senhor nosso Deus, que é Jesus, porque quando falamos em Deus, falamos no próprio Jesus, que é Deus. Se Deus é o meu Salvador, por que iria eu adorar outros deuses falsos? O Senhor abomina a adoração a deuses falsos, objetos, ou seja lá o que for. Está escrito no livro de Levítico 19:4. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A oração é uma maneira de testificarmos de Jesus Cristo, pois quem ora ao Salvador é porque nele acredita, e se nele acredita, é óbvio que dele vai testificar. É a chamada reação em cadeia. Em Romanos 10, versículo 9 diz: se você disser com a sua boca que Jesus é o seu Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Quando testificamos, exaltamos e glorificamos o nome de Jesus Cristo, nós honramos a Deus. E isso traz alegria ao Senhor, assim como Ele se alegra conosco quando através da oração dEle nos aproximamos. A batalha de Deus no início de tudo foi dar ao homem a oportunidade de se voltar para Ele, de voltar a ter a comunhão com o Senhor, através do seu Filho Jesus e pelo seu Espírito. A oração não é abrir uma caixinha, uma gaveta e pegar dentro dela o que nos interessa. Orou, recebeu. Não é assim que funciona para Deus. Tantas vezes não somente vamos ao Senhor de forma errada, como oramos de forma errada e o pior, determinamos o que o Senhor deve fazer por nós. Primeiro, Jesus não é um cabide em que a gente vai só jogando os nossos cansaços da vida. Pelo contrário, Ele diz que cada um carregaria a sua cruz. Está lá em Mateus 10:38. Não serve para ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhar. A Bíblia diz em 1 Pedro 1:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim, devemos lançar no Senhor os nossos fardos. Afinal de contas, se não iremos ao Senhor com as nossas mazelas, a quem iremos? A nós mesmos? Não é uma boa ideia. O Senhor diz que o nosso coração é enganoso. Está lá em Jeremias 17:9. Vamos aos homens. Deus vem, nos puxa pelo braço e diz novamente: maldito é o homem que confiar no próprio homem. Está lá em Jeremias 17:5. Devemos carregar a nossa cruz, crendo que o Senhor Jesus é o nosso Deus e é a Ele que devemos ir. Isaías 43:11 diz: só eu sou o Senhor, somente eu posso salvar você. Quando depositamos em alguém a nossa vida, pecamos contra o Senhor, porque Ele diz: eu sou teu Deus. Ao Senhor devemos dar honra e respeito, e com respeito aos seus domínios devemos ir à sua presença, sabendo que Ele diz em sua palavra: orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Está lá em Efésios 6:18. Se seguimos a direção do seu Espírito é porque o respeitamos e confiamos, e nele seremos abençoados. A fé faz a oração acontecer no nosso coração por meio do Espírito Santo, porque tudo é por meio pelo Espírito de Deus. E o Senhor sonda os nossos corações. Ele sabe quando vamos a Ele sem fé e apenas lhe dando ordens. Deus diz também que toda oração é por meio do nome de Jesus Cristo. Está lá em João capítulo 14, versos 13 e 14. Deus diz: e tudo que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai.
Eu farei qualquer coisa que vocês me impedirem em meu nome. E tudo que apresentarmos ao Senhor nas nossas orações deve estar em conformidade com a vontade do Senhor. Está escrito na primeira carta de João 5,14. Se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade do Senhor, temos a certeza de que Ele nos ouve. Deus nos diz isso porque Ele sabe que os nossos pensamentos não são os pensamentos dele. Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55:8. E toda oração deve apresentar gratidão ao Senhor. Nos Salmos 92:1 diz: ó Senhor Deus, como é bom dar-te graças. Quem se acha digno de estar na presença do Senhor? Jacó orou a Deus e disse, reconhecendo não ser merecedor da sua presença: eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que tem me tratado. Gênesis 32:9. Ao irmos ao Senhor, desejosos por um momento de oração com Ele, precisamos antes também orar ao Espírito Santo que nos ajude, nos dê as palavras certas. E diariamente precisamos seguir nesse propósito de uma vida de oração que precisa estar firme, constante e diariamente no nosso coração. E crendo no poder do Evangelho sobre as nossas vidas, crendo no poder restaurador que tudo cura, se assim for a vontade do Senhor, crendo na certeza da volta de Jesus Cristo, crendo no poder da oração para o nosso corpo, alma e espírito. Eu lhe digo, reserve na luz do dia, na luz das estrelas ou no vento suave no fim de tarde. Reserve o seu encontro com o Senhor. Que Ele faça parte dos seus dias. Porque em Cristo está a sua cura e ela começa pela oração. Uma vida sem oração está morta. Vamos orar juntos? Espírito Santo, leva a nossa oração ao Pai Celestial. Seja o nosso intercessor neste momento. Jesus, Tu és digno de todo o nosso louvor e adoração, e a Ti oferecemos. Nós Te agradecemos por estarmos na Tua presença agora. Nós Te pedimos também, Senhor, restauração e cura para o nosso coração. Transforma o nosso interior. Transforma o nosso coração e toda a nossa vida, que ela seja para a Tua glória, a glória do Teu santo nome. Nós Te pedimos que nos ajude a termos de forma enraizada do nosso coração uma vida constante de oração, para que da Tua presença possamos desfrutar, mesmo sem merecer, e na Tua presença possamos estar todos os dias restaurados e renovados para Te servir e Te adorar. Porque em Ti, meu Salvador, está a nossa confiança e o amor que precisamos. Está o cuidado e a cura de tudo aquilo que necessitamos. Renova a nossa fé em Ti e nos ajuda a termos um coração disposto ao arrependimento e a Te servir todos os dias por meio do conhecimento das Sagradas Escrituras e na comunhão diária contigo. Nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados e por todos aqueles que ainda vamos cometer. Nos livra, Senhor, dos laços do inimigo e nos põe debaixo da Tua graça e proteção. Assim eu oro e Te louvo, Te agradecendo por receber as nossas orações. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.